Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Nesta aula trataremos de transferência de calor por convecção. Na aula anterior nós tratamos de transferência de calor por irradiação e por condução. Nesta aula vamos apresentar a vocês mais um processo de transferência de calor, chamado convecção. Observe aqui no desenho, nós temos aqui uma chaleira e uma fonte de calor. Observe que é aquecida a parte inferior da chaleira e a mesma conduz calor para as partículas do líquido. Considere que na chaleira nós temos água. Essa parte aqui, por enquanto, está sendo aquecida. E essas moléculas de água, elas estão no fundo do recipiente, da chaleira. Elas são as primeiras a receber calor. Isso pelo processo que nós já estudamos na aula anterior, que é o processo de condução. Com o passar do tempo, a energia interna dessas moléculas vai aumentar e elas vão se agitar muito mais, vão vibrar. Como consequência, elas vão ocupar um lugar maior, um espaço maior. E a água quente vai ficar menos densa, menos pesada. E ela vai subir, aqui indicado pelas setas vermelhas. Aqui na parte de cima nós temos a água que ainda está fria. Aí o que acontece com ela? Ela vai descer. Assim, essa parte aquecida se torna mais leve e sobe, e a parte de cima, as moléculas de cima, elas são mais pesadas, elas vão descer, representado pela seta azul. Quando as moléculas sobem, nós representamos aqui pela seta vermelha. Aí fica esse fluxo de subir molécula, descer molécula. Esse fluxo aqui, representado por essas setas, esse vai e vem de moléculas, chamado corrente de convecção. Assim, a convecção é o processo em que a energia é transferida pelo movimento de um material. Aqui no caso foi um líquido, mas pode acontecer também nos gases. Esse movimento é provocado pela diferença, como já vimos, de temperatura. Aqui começou quente e ali em cima da chaleira estava frio. Isso é uma diferença de temperatura. Nós já vimos isso no processo de condução, na aula anterior. Falando um pouco mais das correntes de convecção. Quando um fluido, o que é um fluido? Pode ser um gás ou um líquido. Quando ele é aquecido por sua parte inferior, como já vimos na tela anterior, essa região aqui torna-se mais quente, menos densa, seja mais leve. E o fluido sobe, que nós representamos aqui pela uma corrente ascendente de subida, são as vermelhas. A região superior, como já vimos na tela anterior, ela é mais fria, ou seja, mais pesada, mais densa. Ela vai descer, representado pelas setas azul. Assim formam-se as denominadas correntes de convecção. Uma descendente, quente, sobe, e outra descendente, fria, que desce. Nós não visualizamos essa corrente, mas elas existem. É um fluxo contínuo de moléculas subindo e descendo. Isso vai garantir o aquecimento do líquido dentro da chaleira, enquanto a fonte estiver cedendo calor ao recipiente. No dia a dia, nós podemos dar um exemplo de como usamos a convecção. Por exemplo, na geladeira. Eu desenhei essa geladeira aqui. Você observa que o congelador está na parte de cima da geladeira. E essas correntes de convecção, representado aqui por essas setas vermelhas e essas setas azuis, essas correntes podem ser geradas pelo contato do fluido, que no caso são a camada do ar dentro da geladeira, e existe contato dessas camadas com a fonte fria, que é o congelador. Assim, a camada de ar em contato com o congelador perde calor, ou seja, perdendo calor ela vai diminuir a energia interna das moléculas. Isso reduz a vibração das moléculas. Elas ficam mais próximas entre si. A densidade da camada de ar aumenta e elas deslocam-se para baixo, ou seja, elas ficam mais pesadas e essas moléculas vão se deslocando para baixo da geladeira. Bom, o resfriamento causado pela ação do congelador na parte de cima provoca a descida, como já dizemos, do ar frio, as setas azuis. E quando as moléculas descem, elas tomam lugar das moléculas que estão aqui mais quentes, ou seja, estão mais leves. E elas, por estarem mais leves, essas moléculas vão subindo. Aí fica nesse processo de subir, esfriar, e as frias tomam lugar das moléculas que ainda estão quentes aqui na parte de baixo do ambiente interno da geladeira, e as moléculas quentes tendem a subir.
e fica nesse processo. Essa é a corrente de convecção. E elas garantem a baixa temperatura no interior das geladeiras. Então nunca esqueça, ar frio tende a descer e ar quente tende a subir. Assim, esse movimento é o motivo pelo qual o congelador é colocado na parte superior da geladeira. Novamente o ar frio desce e a camada de ar localizado na parte inferior, que está numa temperatura maior, sobe. Aí provoca um fluxo constante. Isso que vai garantir que a temperatura de dentro da geladeira seja baixa, seja uma sensação térmica de frio. O resfriamento dos alimentos acontece por meio de uma transferência de calor, que é denominado de convecção. Outro exemplo onde pode ser observado a convecção é nas brisas marítima e terrestre. A brisa terrestre é um fenômeno que acontece à noite, onde as superfícies sobre o solo, sobre a terra, se esfriam mais rapidamente que as superfícies das águas. Assim, a brisa se direciona da terra para o mar. Basta você imaginar uma praia, né? A brisa marítima é a brisa ou vento próximo à superfície, no sentido do mar para a terra. Assim, a brisa terrestre vai da terra para o mar e a brisa marítima se desloca no sentido do mar para a terra. Vamos ver melhor isso por meio de um desenho que eu fiz aqui. Observe aqui, nós temos o dia, olha aqui o sol no canto esquerdo da tela, está de dia. O que acontece? A terra, o solo, está quente. Se a terra está quente, olha só o que acontece. As moléculas perto do solo, da terra, estão mais leves, elas sobem. Quando elas sobem, a camada de ar que estava sobre a areia, ela se eleva e a massa de ar sobre a água, representado pelo verdinho, vai ocupar esse espaço aqui, olha só. Onde as moléculas de ar quente estavam aqui embaixo, essa massa de ar que estava sobre a água, ela vai ocupar esse espaço, tá aqui mais perto do mar. Isso provoca a brisa marítima, no sentido do mar para o continente. Essa é a convecção brisa marítima, que acontece durante o dia. Observe que durante o dia, essa areia aqui, ela se aquece mais rapidamente do que a água do mar. Por isso que essa camada de ar aqui, localizada sobre a areia, se eleva. Lembre-se, moléculas, camadas de ar quente, sobem por ser mais leve. E quem toma de conta desse lugar é a massa de ar que estava aqui em cima do mar. Assim que acontece o processo de convecção na brisa marítima, que vai do mar para a terra ou para o continente. Observe que essas aqui são as correntes de convecção, fluxo de convecção. A brisa terrestre nós podemos tentar entender aqui por meio desse desenho. É o mesmo desenho, mas só que agora está à noite. Observe aqui uma lua e as estrelas. E o que acontece? À noite o processo se inverte. No final do dia, a areia, aqui, o solo, apresenta o que? Uma temperatura menor que da água. O ar mais quente, leve, que está aqui sobre o mar, sobre o oceano, está em contato com as águas do oceano, pelo motivo da água estar quente em relação à terra, essa camada de ar quente, por ser mais leve, ela sobe. Aí ela dá lugar ao ar frio que está sobre o continente, que é mais pesado, e toma lugar dessa parte onde estava o ar quente. Ou seja, a brisa se direciona da terra para o mar neste processo. Observe o fluxo de convecção agindo aqui, por exemplo, numa praia pela noite. O ar-condicionado, as chaminés e as cidades são outros exemplos onde podemos observar a convecção. Assim como o congelador, que é colocado no alto dos refrigeradores para que o ar resfriado pelos mesmos desça e resfrie o ambiente interno, como vimos na tela anterior, os aparelhos de ar-condicionado também devem seguir esse mesmo padrão de instalação, ou seja, na parte de cima dos cômodos. Observe que sempre você vê um cômodo com ar-condicionado posicionado na parte de cima. No ar das cidades também podemos constatar a convecção, porque os gases poluentes que saem do escapamento dos veículos, eles são mais leves, eles sobem para a atmosfera. Os gases das chaminés, das fábricas, também são quentes, leves, eles tendem a subir. Esses são exemplos em que as correntes de convecção favorecem a dispersão dos poluentes nas cidades. Assim, gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula. Não esqueça de assistir novamente ao vídeo. Bons estudos e obrigado.